Voltamos a apresentar mais uma incursão fantástica no litoral santista, procurando por lendas perdidas, histórias extraordinárias, retalhos importantes da história das histórias da Baixada Santista, apreciando paisagens, curioso de novidades e de sensações. Este não é um arquivo aleatório, mas bem específico. A ideia deste vídeo é explorar paisagens da ponta da Praia de Santos, em um dia de céu carrancudo cor de chumbo, onde o sol não deu seus ares da graça e a temperatura baixa afugentou muitos turistas. De minha parte, movido por uma história e também por uma lenda peculiar de marinha, desloquei-me até este local, com vários propósitos específicos. O primeiro deles era fazer a prometida visitação ao Forte da Barra Grande de Santo Amaro, o que ainda não será desta vez possível, pois o mar está bastante agitado e os marinheiros suspenderam temporariamente os passeios de barco. Boa tarde aos amigos do canal Legiões de Apolo. E hoje estou retornando aqui no litoral de Santos. Estou aqui na ponta da praia, bem na entrada aqui do Cais do Porto de Santos, apreciando essa tarde aqui de céu cor de chumbo. Muito bacana, mesmo porque não há tempo ruim com o canal Legiões de Apolo. Faça sol ou faça chuva, Legiões de Apolo, então, com vocês aqui no Porto de Santos, nos locais mais inusitados que você possa imaginar. Muito bacana fazer essa apreciação aqui no canal. Todos os navios oceânicos constituem a materialização completa do conceito de internacionalidade. Viajam por mares longínquos, tocam portos exóticos em continentes distantes, são manobrados e conduzidos por tripulações das mais variadas nacionalidades. Transportam cargas e passageiros provindos dos cantos mais remotos da terra. Levam as bandeiras multicoloridas de todas as nações do mundo, aproximando os povos e também os países. A entrada do Porto de Santos é o lugar ideal para observar navios de grande porte, que chegam de lugares distantes, exibindo imponências titânicas nos tamanhos que vão variar de acordo com os países de suas origens. Mesmo com o tempo fechado, a movimentação náutica do porto mantém sua rotina diária. Porém, devido ao mau tempo, muitos turistas evitaram a praia e boa parte deste espaço está praticamente vazia, o que facilita muito outros tipos comuns de atividades. Bom pessoal, dias atrás apresentei para vocês aqui no canal Legiões de Apolo algumas imagens e alguns arquivos bastante interessantes sobre o Forte São João, lá na Barra de Bertioga, na entrada do canal de Bertioga. Então vocês podem aí conferir no canal aí, vídeos anteriores a este, falando um pouquinho do Forte de Bertioga, Forte São João, e mostrei também alguns trechos importantes lá do cenário por onde Hans Staden passou e narrou ali a sua história, que foi publicada naquela obra Duas Viagens ao Brasil. Tudo isso já está no canal em arquivo. Também apresentei aqui no canal as ruínas de Santo Antônio do Guaimbê, muito legal, que fica exatamente do outro lado desta ilha aí, que é o lado norte do Guarujá. Agora, nesse momento, eu estou aqui na plataforma continental de Santos, do lado aqui, mais para o lado sul aqui do Guarujá, né? O Guarujá fica ali, né? Daquele lado lá. E eu estou do lado sul aqui, né? Então,
bem interessante que eu estou bem de frente a dois fortes militares também antigos. Pelo menos aquele que mostro nessa direção aqui, que eu já apresentei aqui algumas imagens dele, é o Forte Santo Amaro da Barra Grande, provavelmente é esse o nome, Forte da Barra Grande de Santo Amaro, algo nesse sentido, tá? Então estou mostrando daqui, deste ângulo, o Forte da Barra Grande, Santo Amaro da Barra Grande, e deste lado aqui, o prédio do Museu da Pesca. Ele está fechado hoje, mas o que é interessante entender? É interessante entender que aqui, antigamente, também era um forte, só que esse forte foi demolido. Aqui era chamado de Forte da Estacada, provavelmente esse é o nome. O local onde hoje está situado o Museu da Pesca no passado foi uma fortaleza construída em 1734 por João de Castro Oliveira. Esta fortificação tinha a missão de atuar como fogo cruzado ao lado do Forte da Barra Grande de Santo Amaro, de modo a fechar real e totalmente a entrada do Porto de Santos. Aqui, nos primórdios do povoamento, foi um dos pontos de desembarque do Porto de São Vicente, ou da Capitania de São Vicente, onde teria fundeado a armada do capitão Martim Afonso de Souza. Um dos principais motivos de ter no passado este nome, Forte da Estacada, era que na época de sua construção, somente uma parte frontal e lateral foi erigida em pedra de granito, constituindo uma muralha, sendo o restante erigido em madeiras grossas e resistentes em formato de estaqueamento. Quando foi planejado militarmente falando, era para ser um ponto estratégico com grande capacidade de defesa e também de ataque da entrada do Porto de Santos. Porém, somente uma parte foi concluída com sucesso. Sua planta original constituía em 4 baluartes bélicos sobre uma planta quadrangular. Que haviam estacas aqui, delineando esse espaço aqui há muito tempo atrás. E o que é mais interessante é saber que esses dois fortes, provavelmente um quase do lado do outro, quase de frente para o outro, eles faziam algo bastante interessante no sentido assim da estratégia do qual eles foram designados. Qual era a estratégia de ter dois fortes militares de época, provavelmente um de cada lado do outro, um de frente para o outro praticamente? A mesma estratégia que a gente viu lá em Bertioga, aonde você tem o Forte São João e o Forte São Felipe, ou o Forte São Luís, do outro lado, que era um fortim. Então a mesma estratégia de fazer tiros cruzados para defender aquele canal, aqui era a mesma coisa. Aqui havia esse forte, que não tem mais, agora é o museu, então ele também tinha a mesma função de fazer esse tiro cruzado com o Forte da Barra Grande de Santo Amaro, que fica lá do outro lado, na ilha do Guarujá, ou Ilha Guaimbé, também tem o mesmo nome, só que o lado sul aqui da ilha. Então é bem interessante entender isso daí e fazer essa pequena reflexão. É claro, existem livros, existem obras, documentos aí, falando desses fortes aqui, que é bem legal. Inclusive há uma obra muito interessante que eu tenho aqui no meu acervo do canal Legiões de Apolo, que é um livro do autor Vitor Hugo Mori, sobre os fortes militares da Baixada Santista. Esse livro eu indico para vocês, que é bem legal, do qual eu já li, já estudei esse livro, não estou com ele aqui para mostrar hoje, mas eu tenho ele no meu acervo, e nesta obra, Vitor Hugo Mori faz um estudo bem mais aprofundado, né, sobre os fortes militares do litoral santista. São vários, não são só esses aqui, né, e lá vocês podem ter um aprofundamento do tema, né, lendo essa obra, fazendo uma pesquisa mais ampla, né. Claro que aqui falando num vídeo curtíssimo como esse não dá para se aprofundar na questão, mas é mais para mostrar os ângulos e os locais que se encontram então, ou pelo menos um deles, né, que se encontra hoje, que ainda está por lá, que é o Forte da Barra Grande de Santo Amaro, né.
E aqui é onde era o fortinho da estacada, o forte da estacada, onde hoje é o Museu da Pesca. Bem interessante. Então é isso aí, né? E nesse meio tempo a gente está apreciando essa tarde, esse cair de tarde aqui, cor de chumbo, bem legal, se divertindo um pouco, vendo o tempo passar, vendo os navios também passarem aqui, na ponta da praia, num dia tranquilíssimo, não tem quase ninguém, a gente só ouve mesmo o barulho da água aqui nas pedras aqui, ok? Então é isso aí, vamos continuar, vamos caminhar um pouquinho e vamos se divertir e deixar mais esse registro aqui no canal Legiões de Apolo. Entre centenas de fatos ocorridos aqui no passado, suas histórias reais, todas documentadas, e também as lendas que se formaram nesta região, de entrada e também de saída de navios do Porto de Santos. Desde os tempos primevos, o porto antigo do Engaguaçu, na ilha de Guaió, foi um ponto estratégico por sua localização geográfica de grande potencial para a formação de um povoamento e uma vila que poderia abrigar em seu espaço físico a base sólida para uma povoação segura e bastante próspera. Como já abordei aqui no canal várias vezes, a mais antiga lenda desta região era narrada pelos índios guaianas tupiniquins a respeito do demônio das águas, o Ipupiara marinho, que segundo relatos do viajante português Pero Magalhães Gândavo, aterrorizou São Vicente e também Santos. Esta horrenda e horripilante criatura marinha povoava as profundezas desse braço de mar, e seu aspecto pavoroso era descrito pelos índios e também pelos jesuítas. Confiram aqui mesmo nesta plataforma da Biblioteca Legiões de Apolo os arquivos de número 4, intitulado Monstro do Mar, Ipupiara aterroriza a capitania de São Vicente. Arquivo de número 206. Ipupiara, monstro do mar, aterroriza a vila de Santos e de São Vicente. Arquivo número 140. Canal do Porto de Santos à noite. Histórias macabras. Entre aldeamentos, cercas, paliçadas, casafortes, a população antiga de Santos colonial não poupou esforços para se defender contra a pirataria, contra índios tupinambás vindo da região norte, bandidos e outros inimigos dos mares. Entre o mais ameaçador terror no Oceano Atlântico, a ameaça da pirataria na América Portuguesa era também bastante verdadeira. Ladrões dos mares, corsários, bucaneiros, filibusteiros e ratos dos mares. Ao longo da colonização das Américas, estas palavras tiveram associadas, acima de tudo, ao medo. Esses famosos piratas e ratos dos mares vinham armados com canhões, mosquetes, arcabuz, pistolas, sabre e também punhais. A Vila de Santos e também a Vila de São Vicente não foram poupadas desses ataques perpetrados por esses piratas ladrões que, de forma bastante violenta, cometiam muitas atrocidades, espalhando o terror, o incêndio, o roubo, a pilhagem e também a morte. Piratas e corsários dos mares existem desde o mundo antigo.
Durante a Idade Média, os atos de rapina praticados por muçulmanos contra cidades e embarcações cristãs marcaram o cotidiano das populações e da navegação no Mediterrâneo. Por essas águas tranquilas, a história não foi muito diferente. A antiga Vila de Santos e também a antiga Vila de São Vicente foram várias vezes atacadas no passado e vários piratas, financiados por nações protestantes, invadiram esta região, espalhando grande terror e desolação em seus habitantes. Na época, a maioria dos que aqui residiam eram de portugueses e espanhóis católicos, mamelucos e também de índios, que foram submetidos às suas mazelas cruéis. O famoso pirata Thomas Cavendish foi um dos invasores da cidade de Santos e com seus homens permaneceram por aqui após saqueá-la por mais de 8 semanas, durante as quais pilharam o que puderam e queimaram toda a orla da cidade, bem como também alguns navios ancorados no porto e também algumas igrejas. Esses piratas cruéis praticaram, além dos crimes bárbaros contra os civis, praticaram também atos de profanação de capelas e também de igrejas, além de atos de iconoclastia e também de heresias. Incendiaram também a antiga igreja de Santa Catarina de Alexandria, que ficava no alto do morro do Outeiro, próximo ao cais do porto, onde outrora o veterano capitão Brás Cubas e seus homens fundaram a vila nos pilares sagrados da fé católica apostólica romana. No ano de 1797, o grande historiador e também cronista religioso Frei Gaspar Madre de Deus, da Ordem de São Bento, nascido no ano de 1715 e falecido em 1800, em suas memórias para a história da capitania de São Paulo, afirmava que a antiga vila de São Vicente nunca havia sido acometida nem por índios tupinambás e nem por europeus protestantes, salvo, salientou com tristeza, uma única vez, que foi no Natal de 1591, quando o pirata inglês Thomas Cavendish apossou-se da cidade de Santos por 2 meses e saqueou a região e incendiou boa parte de Santos e também de São Vicente, além dos engenhos de açúcar dos arredores. Segundo este episódio histórico funesto de grande barbárie, causado aqui na cidade de Santos e São Vicente, em muito colaborou para a morte poucos meses mais tarde do celebrado capitão Brás Cubas, o português que, como vem escrito sobre a campa de sua sepultura, fundou e fez a Vila de Santos em 1543. Quanto ao destino do pirata Thomas Cavendish, depois de aterrorizar o litoral paulista em 1591, na sua primeira aventura nos trópicos, o inglês enfrentou uma maré de má sorte que determinou o fim de toda a sua carreira criminosa. Quando a esquadra de Thomas Cavendish voltou para a Inglaterra, com a sua tripulação completamente reduzida, não passavam de um punhado de homens, descarnados, esfomeados. A maioria deles haviam morrido no alto mar. Terminava de maneira trágica e melancólica a derradeira aventura do criminoso e corsário Thomas Cavendish. Bom, pessoal, essa é a minha primeira experiência à beira-mar, num dia de nevoeiro, de garoa intensa, e é muito interessante fazer essa observação dessas nuances
da paisagem com esse efeito de nevoeiro na praia. Isso é uma coisa incrível, fantástica. Eu só vi isso em pinturas do impressionismo francês, né, da escola impressionista, né, onde os pintores ficavam então à beira-mar, em tempo assim, na Europa, né, claro, e lá eles pintavam então a nuance dessa paisagem, esse contraste acinzentado, cor de chumbo, enfim, né, com um pouco de branco, bem carrancudo, né, bem legal mesmo. Então é interessante estar fazendo essa experiência, fazendo essa apreciação à beira-mar, com esse efeito de neblina, muito bacana, muito interessante. Já toquei no assunto uma vez aqui no canal, sobre o pintor Giovanni Battista Castanedo, ou pintor do mar. Ele era um pintor italiano que se estabilizou, né, que se instalou aqui no Brasil, veio morar no Brasil e pintou paisagens fantásticas do litoral brasileiro e também do litoral paulista. Giovanni Battista Castanedo tem uma obra muito bacana de pintura, ele era um pintor, né? E ele gostava também de ficar nessas tardes assim observando o mar para encontrar o contraste certo e a cor certa para suas telas. Muito bacana. Então as obras desse pintor valem a pena ser evocadas aqui, fazendo essa apreciação nesta praia hoje completamente deserta, no meio desse nevoeiro, dessa garoa, e eu aqui elegantemente, como eu sempre falo, né, no canal Legiões de Apolo, se divertindo mais um pouquinho e fazendo mais essa caminhada aqui nesta praia fantástica aqui do litoral paulista. Então vamos continuar caminhando aqui. Olha que legal esse lugar aqui, bacana, né? Olha que legal. Vamos ver se dá para atravessar aqui esta ponte, tem uma ponte aqui, acho que dá. E a gente sai do outro lado, lá tem um canal ali, vou mostrar para vocês. Já tem cenas aqui filmadas, mas eu quero estar mostrando de novo para vocês aí, ok? Vem comigo aqui. Olha que legal. É isso mesmo, ó. Olha aí. Vou mostrar assim que aparece melhor. Aí, ó. O canal, a maré tá baixa hoje, tá de boa. Tá bem tranquilo passear por aqui, ficar se divertindo aqui, mostrando para vocês aqui as nuances dessa tarde de céu carrancudo cor de chumbo. Olha que legal. Mostrando aí. Fantástico, fantástico. Então é isso aí, galera. Aguardem aí que tem mais coisa daqui a pouco. Falou. Acabamos de apresentar aqui na plataforma da Biblioteca Legiões de Apolo os primeiros apontamentos históricos à beira-mar, aqui na entrada do Porto de Santos. No próximo arquivo, vamos procurar pelos vestígios extraordinários do navio fantasma, veleiro inglês Kestrel. Aguardo todos vocês no próximo arquivo, que será postado aqui muito em breve. Até lá!